Pô, ontem e hoje foi um dia bom aí para quem torce contra esse regime vigente. Primeiro, ontem, de forma inédita, depois de 132 anos, o senhor Jorge Bessias foi barrado no Supremo Tribunal Federal. Eu dei muita risada. Fiquei sabendo que até cancelaram, né, uma festinha de comemoração que ia rolar, que estava sendo organizada pelo Zé Dirceu com nosso dinheiro, para variar. E isso depois do Lula ter pago 12 bilhões para o Senado Federal aprovar o Bessias, mas, pelo menos dessa vez, os senadores tiveram um pingo de vergonha na cara e barraram esse marginal aí do AGU da República, menos um projetinho de Alexandre de Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí, tanto Lula quanto o próprio Jorge Bessias saíram ameaçando o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, dizendo que iam retaliar, tirar alguns cargos que foram distribuídos para ele. Saíram soltando a franga, fora toda a militância petista e esquerdista. Foi um choro bonito de ver. Ai, porque o ódio venceu dessa vez. Não aprovar o Bessias no Senado é golpe. E eu vi até no canal do Ancapso ele usando um argumento que é verdade. Pelo menos eu creio que seja, né? Que é o argumento de que se não fosse o Davi Alcolumbre, o Bessias muito provavelmente seria barrado. É quase certo de que teve dedo dele nisso. Ele, ao meu ver, não fez mais do que sua obrigação por ter barrado um bosta como o Bessias, mas a gente se surpreende, né? Normalmente, eles não fazem nem a obrigação deles. E claro, teve rixa pessoal ali com o Lula, pelo fato do Lula não ter indicado o preferido do Davi Alcolumbre e até do próprio Supremo Tribunal Federal, que era o Rodrigo Pacheco, se eu não estou enganado. Fora outros acordos que o Davi Alcolumbre deve ter costurado ali por detrás das cortinas, e inclusive talvez com o próprio Flávio Bolsonaro. Ah, e também pesou muito para os outros senadores que o Lula, basicamente, quando indicou o Flávio Dino como ministro do STF, foi junto com aquela promessa de que o Flávio Dino iria apoiar o Congresso, iria jogar ali junto com eles, e depois que o Flávio Dino foi aprovado, ele começou a cortar todas as verbas que iriam para o Senado. E aí já sabem, né? As duas únicas coisas com as quais os senadores se preocupam, primeiro é com o voto e segundo é que mexam nas emendas deles, em todas as suas verbas e outros penduricalhos. E ali, depois que eu vi a notícia de que o Jorge Bessias foi negado pelo Senado para ir para o STF, na minha cabeça logo já veio uma afirmação, que é a de que o Flávio Bolsonaro, caso não haja fraude, seja nas urnas ou como aconteceu na eleição passada, né, que o Alexandre de Moraes era o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, e ficou basicamente favorecendo um lado. É como se um juiz palmeirense declarado fosse apitar o derby Corinthians versus Palmeiras. Para mim, isso daí é fraude. Não tem outro nome para isso. Ué, o cara que vai julgar a eleição de forma imparcial era um inimigo declarado do Bolsonaro na época? Só alguém muito ignorante acha isso normal. Não, e depois esse mesmo cara ainda que conduziu o julgamento desse mesmo cara que era um desafeto dele e o condenou, sendo ele uma das vítimas ali do processo. É Brasil, né? É um esculacho. Mas enfim, se não acontecer
uma fraude de qualquer tipo no processo eleitoral brasileiro que vai ocorrer em outubro, ou de fato, né, de repente o Supremo Tribunal Federal tirar o Flávio Bolsonaro no tapetão, alegando que ele cometeu algum crime ou qualquer coisa do tipo, vocês podem ter certeza absoluta de que ele será eleito como o 50º presidente eleito da história da República Federativa do Brasil. E o Lula terminará sua carreira política da forma mais vergonhosa possível, perdendo para um cara que vai disputar a sua primeira eleição presidencial, filho do seu maior opositor político, que ainda por cima, até onde se sabe, rachava dinheiro público no seu gabinete lá no Rio de Janeiro. E a segunda notícia boa para quem torce contra o regime vigente é de que o veto do Lula sobre o PL da dosimetria, que visa diminuir as penas excessivas e absurdas impostas ao Supremo Tribunal Federal a quem supostamente foi lá cometer um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, foi derrubado hoje pelo Congresso Nacional. E mais, essa nova derrota contra o governo Lula já está sendo repercutida até por portais internacionais como a Bloomberg e também a Reuters. Então, até no cenário internacional, já se sabe que o governo Lula de ontem para hoje só se fudeu. Tomou naquele lugar gostoso. Provavelmente até mesmo lá fora do país, todo mundo já tá percebendo a grande dessa merda que é esse governo aí desse velho corrupto, ladrão de idosas. A parte ruim é que uma parcela de brasileiros ainda não percebeu isso, que o Lula é um merda, mas daí é idolatria pura, não tem nem mais o que se fazer. E vamos ver agora se de fato as pessoas inocentes que foram lá no 8 de janeiro fazer quebra-quebra, assim como a esquerda já fez aqui no país diversas vezes, vão de fato voltar para suas casas, ou se o Supremo Tribunal Federal vai meter o bedelho onde ele não tem prerrogativa para isso e fazer merda de novo, ser autoritário novamente. E aqui, quando eu falo gente inocente, eu não tô falando que eles são crianças inocentes, coitadinhos que não sabiam o que estavam fazendo ao irem lá quebrar as coisas na Praça dos Três Poderes, mas dado aquele momento, vendo que o candidato deles, né, a maioria era bolsonarista, tinha tido uma eleição roubada, conduzida por um juiz que era inimigo dele, e foram lá quebrar as coisas na Praça dos Três Poderes, eu não condeno essa gente. Para mim, o golpe de Estado foi dado pelo STF lá em 2019, quando foi aberto o inquérito das fake news. Então, não vou ser eu aqui a pagar de hipócrita para ficar falando que não pode de jeito nenhum ir lá quebrar as coisas. Vai pro caralho, porra. Tiraram um vagabundo da cadeia e botaram como presidente em uma eleição claramente fraudada, e nego não pode se revoltar. Eu nem vou dizer aqui o que eu penso que deveria ser feito de verdade em uma situação como essa. E beleza, se alguém quisesse pegar cada um deles ali para dar 1, 2 anos de cadeia, porque é a pena para quem depedra patrimônio público aqui no Brasil, claro, se você não for de esquerda, né? Porque se for, aí pode quebrar tudo, fazer o caralho que não pega nada. Se tivessem dado ali 1 ou 2 anos para cada um de pena, eu acharia até de boa. Ah, beleza, foram lá, quebraram, vão arcar com a responsa, nem iriam pegar cadeia de verdade, né? Porque aqui no Brasil tem progressão de pena, uma pá de bizarrice que não põe gente que comete crime
na cadeia de verdade, mas não pegaram a galera para dar 14 anos, 17 anos, um bagulho absurdo, coisa de ditadura, em um processo inconstitucional onde o juiz se dizia vítima. Espero eu que essas pessoas aí consigam ter pelo menos um pouco de paz agora e tranquilidade nas suas vidas. E para quem acha que isso não é importante, vejam aqui um relato de como essas pessoas eram torturadas na cadeia, inclusive pessoas autistas. Essa versão do Messias, né, preparada, lapidada para uma sabatina, é mais ou menos uma versão com prazo de validade de um dia. Amanhã ele volta a ser Messias, aprovado, e a gente vai ter que suportar mais um dentro do Supremo Tribunal Federal para nos perseguir, Edu. Exatamente, Pitoli. E o ponto central para mim é exatamente esse, porque nós temos que ter consciência que se trata de uma guerra cultural e, por que não, uma guerra política, tá? Porque essa pessoa foi a favor da prisão de tudo que resultou no 8 de janeiro, incluindo as mortes. Porque se você sustenta a causa, você sustenta o efeito. Não adianta você alegar igual um adolescente que não sabia o que poderia acontecer, não é mesmo? Até porque todo mundo tem consciência de que, primeiro, todos os processos foram inválidos, né? São nulos. Então, todos os processos estão contaminados. O que você acha que como seria o regime penitenciário nessa situação? Eu tive uma entrevista com o jornalista Marcos Vanucci, né, em que ele também ficou preso 40 dias, e ele informou duas situações lá que eu gostaria de dividir com a audiência. Uma, que era uma pessoa que tinha uma hemorroida. Obviamente, eu não vou identificar essa pessoa. Tinha hemorroida. E a médica que cuidava dos presos, ela era de esquerda. Como que você acha que essa pessoa foi tratada? A pessoa não conseguia sentar quando ela retornou para a cela. E isso foi relatado na própria entrevista no podcast. Outra coisa, teve uma pessoa que era autista no meio. E essa pessoa, ela tinha lentidão para se levantar e tomar sol. Os agentes penitenciários perturbando e fazendo aquela forma de pressão psicológica, tortura psicológica mesmo. Aí os próprios patriotas falaram, aguarda um momento, ele é autista, ele tem dificuldade para se locomover e se levantar. Quando ele chegou no pátio para tomar sol, o agente penitenciário pegou um chaveiro cheio de chave, aquelas chaves grandes de cela, e jogou no rosto do rapaz. O que vocês acham que essas pessoas estão passando lá dentro? E relatos como esses eu já ouvi de monte. Teve mulher idosa que apanhou, dentro da cadeia por ser bolsonarista. A galera foi realmente torturada lá dentro. O Clezão foi morto. É um bagulho absurdo. Pra mim, quem fez isso com essas pessoas, cada um deles tem que ser preso pro resto da vida. Não tem essa porra de, não, vai sair porque o Brasil não tem pena máxima. Então, prendam lá nos Estados Unidos, em El Salvador. Mas uma rapaziada dessa não pode andar livremente na rua nunca mais, na minha opinião. Alexandre de Moraes e vários outros desses psicopatas são um perigo para a sociedade. Pelo menos essa é minha opinião. E claro, rapaziada, não é só porque, digamos assim, que o povo, muito entre aspas, teve 2 vitórias seguidas, que agora tá tudo resolvido, que agora tudo vai ser lindo aqui no Brasil. Óbvio que não. Eu só acho bom e até comemoro porque, caramba, a gente só vê os políticos, ferrando com o povo todo dia, e aí ver uma vezinha ou outra esses políticos se dando mal, pelo menos eu acho uma maravilha. Mas enfim, nada tá resolvido. O Flávio até, eu acho, como eu disse, que vai ganhar a eleição, mas o Brasil vai continuar sendo hostil, principalmente enquanto a cúpula do Poder Judiciário não for investigada e presa, toda ela. Esse país aqui não tem jeito não, tenho certeza disso. Mas o que a gente pode fazer é se manter minimamente informado e repudiar os absurdos que acontecem aqui. E para quem consegue e tem essa opção, eu recomendo
que saia do país logo, vá viver em um lugar decente. O Brasil aqui é lugar de maluco. Inclusive, no final do ano, eu tô saindo fora. Mas é isso, rapaziada. Deixem seu comentário aqui embaixo. Me digam o que você achou do vídeo. Se tem algum ponto aqui que você discorda ou com o que você concordou. Amanhã estaremos de volta. Inscreva-se aqui no canal, deixe o like, aperte ali no botão raio para que fique perto dos comentários. E tamo junto. Um abraço, rapaziada.